Sabia que o tipo de tecido e a posição dele muda totalmente o resultado final da peça? Nesse vídeo você vai entender a forma correta de cortar o tecido e o tipo de moletom que você deve comprar. Então esse moletom aqui é um moletom fino, ele tem um lado flanelado, que é uma camurcinha, uns pelinhos gostosinhos para um lado de dentro, e o lado de fora dele, ele é liso, ele não tem nenhum felpudinho. Além disso, esse tecido aqui, ele estica, tá vendo? Ele tem essa elasticidade. Ele tem essa elasticidade deitado, mas para direção em pé, ele não estica. Deitado ele estica, em pé ele não estica. Como você vai cortar a sua calça se o seu tecido tiver a elasticidade? Primeiramente, vamos dar uma olhadinha em uma coisa. Essa linha deitada que a gente tem aqui no nosso molde, ó, é a direção do quadril, do gancho. É para essa direção que o tecido precisa esticar. Vou colocar o molde no tecido para você entender melhor. Veja a direção correta da elasticidade. Bom, mas o que acontece se nós mudamos o lado do molde? A elasticidade vai ficar em pé. Deixa eu te perguntar uma coisa. Durante o dia você cresce e diminui? Você tem vários tamanhos? Acorda com 1,60, de tarde tem 1,70? Claro que não. Então, o tecido não precisa esticar em pé. Porém, durante o dia, nós temos algumas movimentações que aumentam um pouco o nosso tamanho para o lado, como andar, se sentar, levantar. Então, por isso, é importante que a elasticidade do tecido seja para os lados. Mas, e se o tecido não tem elasticidade nenhuma? Significa que ele não pode ser usado? Pode sim. O exemplo agora é desse outro moletom. Ele tem um lado camurça e tem o outro lado liso. Porém, esse daqui não tem nenhuma elasticidade, tá vendo? Para nenhum dos lados, ele não estica. Apenas uma pequena observação, quando falamos que o tecido não tem elasticidade, estamos falando sempre da vertical e da horizontal, tá bom? Porque afinal de contas, todo o tecido estica na diagonal. Porém, não estamos falando da diagonal. Tá? Até porque imagina se toda roupa que você fosse cortar, você fosse usar a diagonal, que seria o sentido viés. Você ia gastar muito mais de tecido sempre, e isso iria atrapalhar o caimento da maioria das roupas. Esse é um assunto para um próximo vídeo, falando como o caimento do tecido altera o resultado final, tá? Mas voltando aqui para nossa calça, por esse tecido não ter elasticidade nem para vertical nem para horizontal, você pode colocar o seu molde em ambas as direções. Porém, vamos dar uma olhadinha novamente aqui no nosso molde. Veja que o nosso molde ele tem essa curvinha da cintura, ele afina um pouquinho na cintura. Por que o nosso molde foi feito assim? Levando em conta que a maioria dos moletons tem elasticidade, achamos melhor fazer o molde desse jeito para que fique mais modelado no corpo. Afinal de contas, em muitas pessoas, quanto mais tecido nessa região da cintura, menos sensação de curva, de cintura a pessoa tem. Mas e se o seu tecido não tem elasticidade? Como isso vai afetar na hora que você for vestir a sua roupa? Vamos olhar esse desenho. A cintura dela é bem mais fina que o quadril. Então, quando ela for vestir a calça, se a cintura não estica, ela vai ficar presa no quadril. Ela não vai conseguir subir. Por isso, se o seu tecido não estica, nós resolvemos ensinar como você pode adaptar o seu molde para essa situação. Para isso, é só você colocar a régua na mesma direção do quadril e completar esse espacinho aí da cintura que nós tínhamos modelado antes para ele ficar fazendo um belo desenho no corpo. Agora é só você deixar ele reto. Não significa que a sua calça vai ficar feia, tá? Inclusive, eu vou até colocar algumas fotos aqui de calças de moletom que tem um excesso aí nessa região da barriga, tá? Agora, fazendo essa alteração no molde da frente, já é um pouquinho diferente. Por quê? O nosso molde, ele tem bolso. Se a sua calça não tem bolso, tá vendo? Eu tô completando aquele pedacinho, né? Que era o bolso que nós fizemos. Então, é só você completar aquele pedacinho e fazer a mesma coisa que fez no molde das costas.
colocar a régua e completar aquele espaço, né, de mais ou menos uns 2, 3 dedos aí na região da cintura. Se a sua calça tem bolso, você não vai fazer essa alteração no molde da frente. Você vai fazer essa alteração no bolso, porque é o bolso que completa essa lateral aí da cintura. Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem 2 moldes de bolso, né? O primeiro é esse aqui, que tem essa curvinha cortada, igualzinha no molde da frente. Então nesse a gente não vai mexer em nada, vai continuar desse jeito. E tem esse aqui, que é o fundo do bolso. Aí sim, é nesse que nós vamos mexer. Então no fundo do bolso você vai colocar a régua novamente, assim como fez lá nas costas, e aumentar esse espacinho aí da cintura. Agora eu vou mostrar aqui o tecido que eu usei para fazer a minha calça de moletom. Foi um moletom grosso, tá vendo? Ele não estica em pé, ele estica deitado. E ele não tem nenhum dos 2 lados felpudos também. E esse tecido, ele foi posicionado dessa forma. Vou colocar o molde aqui novamente, ó. Então tem aqui o molde da frente. E essa direção é a direção da elasticidade, olha. Então quando eu cortei, o tecido esticava para essa direção. Eu não cortei com tecido esticando em pé, isso aí é errado, tá? Principalmente para esse molde, para essa modelagem que nós estamos usando, tá? Eu usei o tecido assim, deitado. Esse vídeo deu bastante trabalho para ser produzido. Curtir é uma forma gratuita de apoiar o canal. Se você participa de grupos de costura, compartilhe esse vídeo. Assim, mais pessoas podem ter acesso ao conteúdo.